Max Verstappen não apareceu na cerimônia de premiação da FIA em 2025. A desculpa oficial? Uma gripe que o impediu de viajar. Mas dias antes, o próprio tetracampeão já havia dito que considerava o evento um absurdo e que, se pudesse escolher, simplesmente não iria. Coincidência ou não, o holandês acabou ausente justamente na noite em que Lando Norris recebeu o troféu de campeão mundial. O troféu que, até então, pertencia a ele. E aí surge a pergunta: Verstappen realmente estava doente demais para comparecer? Ou essa ausência carrega um peso simbólico muito maior do que qualquer atestado médico consegue explicar? A temporada 2025 terminou de uma forma que poucos imaginavam ser possível. Lando Norris conquistou seu primeiro título mundial ao cruzar a linha de chegada em terceiro lugar no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Uma corrida vencida por Verstappen, com Oscar Piastri em segundo. Mesmo assim, a celebração foi toda de Norris. Verstappen venceu 6 das últimas 9 corridas do campeonato. Terminou o ano com 8 vitórias, mais do que qualquer outro piloto do grid. E mesmo assim, perdeu o título por apenas 2 pontos. 2 míseros pontos que separaram o holandês de um quinto campeonato consecutivo e que coroaram Norris como o 11º britânico campeão da Fórmula 1. O primeiro piloto da McLaren a alcançar esse feito desde Lewis Hamilton, em 2008. 17 anos depois, a equipe de Woking voltou ao topo do mundo. E Verstappen? Verstappen assistiu de casa. Antes de Norris subir ao palco para receber o troféu, um vídeo foi exibido na cerimônia. Verstappen apareceu para justificar sua ausência e parabenizar os vencedores. Disse que os médicos o proibiram de voar. Disse que a McLaren e Norris tiveram uma temporada incrível. Disse que foi muito legal poder lutar contra eles até o fim. Palavras educadas, equilibradas, quase protocolares. Mas quem acompanha Verstappen de perto sabe que ele não é exatamente o rei da diplomacia. Então, o que aquela mensagem realmente quis dizer? E mais importante, o que ela deixou de dizer? Vamos voltar no tempo para entender o contexto completo dessa história. Em meados da temporada, Norris chegou a abrir uma vantagem de 104 pontos sobre Verstappen. Parecia um título encaminhado, uma marcha tranquila rumo à glória. A McLaren tinha o carro mais dominante do grid, uma máquina que transformou Norris e Piastri em vencedores frequentes. Juntos, os dois pilotos somaram 14 vitórias na temporada. Era uma supremacia técnica evidente. E Verstappen estava lutando com um carro que simplesmente não conseguia acompanhar o ritmo dos rivais. Só que Verstappen é Verstappen. E se tem uma coisa que o holandês sabe fazer, é extrair o máximo absoluto do que tem nas mãos. Enquanto a McLaren cometia erros estratégicos, enquanto Norris deixava escapar pontos preciosos em momentos decisivos, o holandês foi implacável. Corrida após corrida, ele reduziu a diferença. Na entrevista após Abu Dhabi, ele próprio reconheceu que recebeu muitos presentes de Natal antecipados da McLaren na segunda metade da temporada. Uma provocação sutil, mas que carrega um peso enorme. Verstappen não perdeu o título apenas porque foi superado. Ele perdeu porque a margem inicial era grande demais para recuperar. E mesmo assim, chegou a 2 pontos. Apenas 2. E aqui, a história ganha um ingrediente ainda mais picante. Quando questionado sobre o que teria custado o campeonato, Verstappen foi direto ao ponto mais delicado da temporada: o Grande Prêmio da Espanha. Em Barcelona, o holandês se envolveu numa colisão com George Russell nas voltas finais da corrida. Uma manobra que os comissários interpretaram como intencional, resultando numa penalidade de 10 segundos que o derrubou do 5º para o 10º lugar. 9 pontos perdidos de uma só vez. E agora, olhando para trás, esses 9 pontos teriam feito toda a diferença. Se Verstappen tivesse terminado em 5º, ele seria pentacampeão hoje. Verstappen não gostou da pergunta.
Respondeu com rispidez, apontou que ninguém mencionava os outros problemas que ele enfrentou ao longo do ano e criticou o sorriso do repórter que fez a pergunta. Foi um momento tenso, carregado de frustração. O holandês admitiu, em novembro, que Barcelona foi o único ponto de autocrítica da temporada. Disse que todos os sinais ficaram vermelhos e que cometeu um erro. Prometeu que situações assim não vão mais acontecer. Mas o estrago já estava feito. E não há como voltar atrás. Agora, vamos falar sobre o elefante na sala. Verstappen disse que a cerimônia era um absurdo. Disse que não iria se a presença não fosse obrigatória. E então, convenientemente, ficou doente. Não estou questionando a saúde de ninguém. Se os médicos disseram que ele não podia voar, é porque não podia. Mas a coincidência é, no mínimo, curiosa. Verstappen é um competidor feroz, alguém que odeia perder mais do que ama vencer. Assistir Norris receber o troféu que ele carregou por 4 anos consecutivos deve ter sido extremamente desconfortável. E talvez a gripe tenha sido um álibi conveniente. Não estou afirmando nada. Estou apenas observando os fatos. A mensagem de vídeo foi correta, respeitosa e até generosa. Verstappen parabenizou Norris, parabenizou a McLaren, fez tudo o que se esperava de um campeão que perdeu o título. Mas fez de longe. Fez através de uma tela. E isso diz muito sobre como ele encara essa derrota. Verstappen não finge estar feliz quando não está. Essa ausência pode ter sido a forma mais honesta que ele encontrou de lidar com a situação. Para Norris, nada disso importa. O britânico viveu a noite mais especial da carreira. Entrou para a história como o primeiro campeão da McLaren em quase 2 décadas. Deixou de ser promessa e se tornou realidade. E fez isso derrotando o piloto que muitos consideravam imbatível. Mas, e agora? Verstappen já deixou claro que aprendeu com os erros. Disse que momentos como Barcelona não vão se repetir. 8 vitórias com um carro inferior é um feito impressionante. Se a Red Bull entregar um projeto mais competitivo em 2026, Verstappen vai voltar com fome. E quando Verstappen está com fome, o grid inteiro precisa se preocupar. Por outro lado, Norris agora carrega o peso de ser campeão. A pressão muda completamente. Ele não é mais o caçador, é a presa. E Piastri mostrou que também é capaz de vencer. 7 vitórias na temporada, o mesmo número de Norris. A McLaren pode ter uma briga interna em breve, e brigas internas costumam abrir portas para os rivais. A mensagem de Verstappen deixou um recado nas entrelinhas. Ele disse que foi legal lutar até o fim e que espera ver todos em 2026. O que ele quis dizer é que isso não acabou. Verstappen perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Vai usar essa derrota como combustível e transformar a frustração em motivação. Verstappen ausente na cerimônia, Norris com o troféu nas mãos, a McLaren de volta ao topo. A Fórmula 1 ganhou um novo capítulo e uma nova rivalidade. Mas a história está longe de terminar. 2026 promete revanche, egos feridos e batalhas épicas. Se você quer acompanhar essa rivalidade de perto, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.